Como está a sua ferritina? Gente, eu tenho percebido cada vez mais pessoas preocupadas com esse exame, principalmente porque está recebendo ferro, está tomando ferro injetável ou comprimido. Então hoje eu vou explicar melhor para vocês como que a gente pode dar um diagnóstico de anemia. E primeiro assim, ó, idoso não tem que ter anemia, tá, gente? Regra número 1. E além disso, eu vou explicar também o que a gente precisa fazer. Além de só dar o ferro, eu preciso investigar a causa dessa anemia. Então não sai daí. Eu sou a doutora Alana Menezes, eu sou geriatra e vamos lá então explicar um pouco melhor sobre anemia por falta de ferro. Eu recebo muitos pacientes aqui perguntando: Alana, como é que tá minha ferritina? Porque eu já tô tomando ferro, você me explica melhor como é que é esse exame? Então é assim, ó, gente. Para eu poder falar em anemia por falta de ferro, não é só olhar a ferritina. A ferritina baixa não é exatamente igual à anemia por falta de ferro e vice-versa. A anemia não é só, eu tenho que olhar outros exames de sangue. Então eu tenho que ver o hemograma desse paciente, eu tenho que ver a hemoglobina dele está baixa, primeira coisa. Além disso, eu tenho outros parâmetros do hemograma, como o VCM e o HCM, que também devem estar baixos. A gente tem o RDW, que também é uma parte do hemograma simples, está lá esse RDW. Se ele tiver aumentado, também é sugestivo de anemia por falta de ferro. Aí tem que ter ferritina baixa, tem que ter ferro sérico baixo e o índice de saturação de transferrina também baixo. Porque existem anemias por outras causas, que às vezes é até mais comum no idoso, viu? Tem anemia de doença crônica, por exemplo, que esses exames vão estar diferentes dessa forma que eu falei. E o tratamento não é dar ferro, aquele paciente não tem falta de ferro, você tem que controlar, melhorar a doença de base, como diabetes, uma doença inflamatória, uma artrite, enfim. Então você precisa tratar melhor a doença e não simplesmente dar ferro. Agora, sabe o que é mais importante, além disso tudo? É que idoso não deve ter anemia. Porque a anemia é uma doença de crianças que estão em crescimento, crianças que estão se desenvolvendo. Então, assim, quando eu estou crescendo, a minha chance de ter anemia é maior, porque eu preciso de um estoque maior de ferro e além do que a criança, ela tem restrições, não come isso, não come aquilo. Então, muitas vezes, o que ela consome não é o suficiente para dar conta do crescimento. Agora que eu saiba, a gente para de crescer, né? Lá por volta dos 15, 16 anos, parou, né? Homens um pouquinho mais, mas ninguém cresce depois de 60, 70 anos. Então, por isso que não é normal da gente ter anemia. Então, a gente precisa parar e entender o porquê que você está com anemia. Primeira coisa, será que teve mudança na sua alimentação? Por exemplo, eu tive uma paciente que ela estava com colesterol alto e o médico falou, ó, corta carne vermelha, ovo, porque vai aumentar seu colesterol. E ela cortou tudo e ela evoluiu com anemia depois disso. Ou tornou-se vegetariano, mas não passou por uma nutricionista. Gente, vegetariano tem alto risco de ter deficiência de ferro, de B12, de proteína. Então é preciso estar sob orientação de nutricionista. Será que essa pessoa pode estar, por exemplo, com algum problema no estômago, uma gastrite que esteja sangrando, uma úlcera gástrica, que às vezes os sintomas não são tão proeminentes, e se você tratar só dar ferro para aquela anemia, você não vai tratar a causa. Você pode ter alguma coisa no intestino que esteja sangrando, pode ser um câncer de intestino, um pólipo, alguma coisa que, às vezes, a anemia é um sinalzinho que você precisa corrigir. Mulheres na menopausa, por exemplo, ali perimenopausa, assim que entram ou perto, elas têm um maior risco também de ter um sangramento vaginal maior, metrorragias. Então isso faz também o tratamento da anemia, não é só dar ferro, eu tenho que controlar o sangramento vaginal, eu tenho que ir no ginecologista, ajustar a reposição para ver, para parar a causa, porque se você não trata a causa, não adianta só você dar ferro, entendeu? Então, além do que só ferritina não dá diagnóstico, beleza? E o segundo ponto importantíssimo é tem que investigar a causa da anemia.